Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, boa noite. Daqui a pouquinho vamos iniciar mais um bate-papo espírita aqui pelo nosso canal. O pessoal começando a chegar aqui, aguardando o Dr. Cláudio, daqui a pouquinho vai estar conosco aqui para fazer esse bate-papo. Boa noite aí, Jaqueline, Amaral, para o Dr. Vicente, Neto, o pessoal que já está aqui aguardando. Ivonice Alcântara, grande abraço para o seu Barreto, né, e também a Sandra Lúcio conosco. Inclusive, pessoal, quero sugerir, quero pedir a vocês, né, que sugiram temas para que a gente possa pesquisar aqui e fazer esses debates, fazer essa colaboração, né, conosco também, com temas que sejam de interesse da maioria, que a gente possa pesquisar e conversar aqui. O Dr. Cláudio é um grande leitor, né, de obras espíritas, e, e o pessoal já viu aí que a biblioteca dele é vasta, né? Então seria bom também que vocês sugerissem aí temas para que a gente possa explorar. O Espiritismo é maravilhoso e tem vários temas que podem ser abordados para o nosso engrandecimento, né? Digamos assim, para os nossos estudos, para que a gente possa evoluir de certa forma com esse aprendizado. E é um eterno aprendizado que nós temos todos os dias, né? Eu desconfio muito da pessoa que diz que já sabe tudo, que não precisa mais aprender nada. Lê do engano. Todo dia nós aprendemos algo, né? Porque algo novo, porque o mundo está numa transformação constante. Nós estamos em transformação constante e todo dia, com certeza, nós aprendemos algo sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre a sociedade em que estamos inseridos, sobre nossa família, sobre nossos familiares, sobre nossos amigos. Então é isso, né? Então, estamos sempre aprendendo. E o Espiritismo ele tem essa característica de que a gente não tem que estacionar, né? A gente pode sempre estar estudando, avançando e cada vez mais abarcando um pouco, né? Abarcando um pouco dessa doutrina tão maravilhosa. Por isso que eu sugiro, como leitura, né? Isso fica de aviso aqui para quem for assistir esse vídeo depois, não sei se, se pela manhã, à tarde, à noite, de madrugada, mas que façam a leitura aprofundada da codificação kardeciana, como assim a gente conhece as obras básicas, né? Por assim dizer, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o, 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 o Céu e o Inferno, né? Então é importante que a gente possa ter acesso. É bem sabido que as pessoas gostam muito de ler. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas elas direcionam muito a leitura para o, o Evangelho, para o Livro dos Espíritos. É natural que são obras mais interessantes, digamos, para nos dar um norte sobre a questão da doutrina espírita, principalmente para nos responder, né, sobre questionamentos mais urgentes, por assim dizer, né, sobre essas dúvidas existenciais que nós temos, né? Então, eu vou aqui passar o
Eu tenho que tomar um Memorex, porque Pois é, pois é, Cláudio, agora que eu me lembrei de você, eu falando aqui, esperando você entrar, eu tenho que tomar um Memorex, né, para poder passar o link para o Cláudio entrar, porque senão ele não entra, ele vai ser um espectador, igual o pessoal estava sendo aí. Vai desculpando mais uma vez, meu amigo Cláudio. O bom é que a gente já hoje já consegue antecipar, né, Cláudio, o link do YouTube, já coloquei, quer dizer, eu já coloquei ontem, né, o link do YouTube, as pessoas já estavam aguardando, mas não mandei o link de convite para ele entrar aqui no nosso bate-papo, mas já já feito o devido reparo, né? Mandar um abraço para minha mãe, que está aqui também, está assistindo o nosso programa, né? E é isso. Então, seu Valdemir chegando aqui também para abrilhantar essa noite. Aqui também é a Egiane. Obrigado, Egiane. E agora só aguardando aqui o Cláudio. Já mandei o link do convite aqui para ele entrar no bate-papo. Só aguardando ele agora efetivamente. Ele vai desconfiar que eu estou querendo fazer o programa sozinho, né? Mas não é isso, foi só esquecimento mesmo. Pensei que tinha enviado o link e acabei esquecendo. Mas já está aqui conosco, está nos bastidores, está no camarim, como a gente diz, né? Valeu, agora chegou chegando agora, viu? Hoje você não queria me colocar no programa, não, rapaz? Mais uma vez, né? E eu conversando aqui, né? Eu digo, rapaz, Cláudio não vai entrar, não. Só que depois que quando você falou aqui no chat, né, do YouTube, foi que eu lembrei que não tinha enviado o link. Tudo bem, Cláudio? Boa noite. Rapaz, corre da vida. Boa noite, meu irmão querido. Boa noite a todos. Pois é. Satisfação mais uma vez com vocês sobre esses temas tão legais. Pois é, e eu estava. Semana foi puxado, é bom a gente começar sorrindo bem assim o programa. E eu tinha até. Estava conversando aqui com o pessoal, Cláudio, para que também sugerissem temas, né? Para programas futuros aí, para que a gente possa pesquisar, né? Fazer Façam essa parceria aqui. O Instagram da gente, né? Lá sugere é importante demais. Meu áudio está chegando bem aí? Tá chegando, tá mais ou menos. A sua internet tá parecida com a da semana passada. Mas vamos tentar fazer aqui. Eu vou minimizar, desligar a minha câmera e colocar você aqui para ver se melhora essa performance da internet, né? Mas, Cláudio, dentro desse tema aqui, o pessoal já começando a fazer algumas perguntas também, mas eu começo aqui com o seguinte questionamento, dentro desse tema das almas gêmeas, né, que a gente escolheu previamente. Existem almas gêmeas existem almas gêmeas e como o Espiritismo explica, Cláudio, essa expressão? Bem, meus queridos amigos que nos acompanham todas as sextas-feiras, inicialmente eu vou fazer aquela leitura que costumo fazer de uma passagem bíblica ou do Novo Testamento. E antes disso, gostaria de dizer que aqui é um bate-papo informal, né, onde nós trocamos ideias, tentamos responder alguns questionamentos e aprendemos também com vocês. E a gente diz que nunca acreditem em nada que a gente diz aqui, né? A gente não é professor nem guru. Que busquem suas próprias convicções,
fazendo as leituras das obras básicas da literatura espírita. Vou ler aqui a Coríntios 13, uma passagem bem bonita, bem conhecida, inclusive, que está em uma música do Renato Russo. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. É uma bela poesia, né? Muito bem, Emerson e colegas. Existem almas gêmeas? O Espiritismo, como é que aborda essa questão, né? Bem, quando nós nos relacionamos com outras pessoas, né? Estamos em um relacionamento, o nosso parceiro, geralmente no começo do relacionamento, ele nos completa e nós temos a impressão de que aquela pessoa foi feita para nos fazer feliz, né? Aí a gente diz, encontrei a minha alma gêmea. Contudo, nós vamos ver aqui que esse pensamento, ele decorre nada mais do que uma transferência para a idade adulta dos contos de fadas, dos príncipes encantados e das princesas maravilhosas. A vida real é bem diferente. Mas aí, abordando sobre o ponto de vista do espiritismo, né? O espiritismo aceita essa questão, como é que ele vê? A gente tem que tentar ser aqui o máximo possível fiel ao que Kardec testemunhou na sua literatura, nos seus 5 principais livros. Então, a gente vai tentar, né? Bem, as obras básicas do Espiritismo não traz qualquer referência a essa expressão almas gêmeas, né? Na verdade, essa expressão fora criada por nós, os pés de boi. Nós criamos essa estrutura das almas gêmeas para entender aquela pessoa que nos completa, que seria a outra metade, a outra bandinha da laranja, né? É uma visão, colegas, no mínimo egoísta, daquele que ainda não galgou todos os degraus da evolução e que precisa encontrar em alguém algo que lhe faça bem. Veja como a gente inverte a visão da coisa, né? A verdade deveria ser alguém e que nós pudéssemos fazer o bem e completar e complementar. Mas a gente, quando busca alma gêmea, a gente busca alguém para nos complementar. É uma visão sempre egóica, voltada para o nosso umbigão, né? Como eu dizia, a doutrina espírita não trata da expressão alma gêmea. É muito propalada em novelas, em músicas. Tem uma música do Fábio Júnior muito bonita, né? Que tem esse nome. Mas a doutrina espírita trata disso. O que ele trata, né? Das metades eternas das afins. E, modernamente, do século XX para cá, se pegou essa passagem do Livro dos Espíritos, né?
e fez uma leitura adaptada e se trouxe essa expressão alma gêmea. Mas Kardec trata de metades eternas e as desmistifica diante. As metades eternas seriam aquelas duas almas, uma alma só, olha só que coisa. Na época de Kardec, isso era muito, muito propalado, muito perguntado, né? Uma alma só, que no extrafísico, antes de encarnar, teria esse bipartido, e aqui, quando encarnadas, se reencontravam para formar aquele par perfeito. Kardec afasta essa possibilidade por incongruência. Uma alma não pode se esfacelar, se perder sua individualidade, né? A gente vai ver lá na questão 291, quando ele trata disso. As chamadas metades eternas seria a mesma alma dividida em duas, depois se juntariam aqui. Diz assim a questão 299. Em que sentido devemos entender a palavra metade, de que certos espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Aí a resposta é a seguinte: a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de um outro, uma vez separados, ambos estariam incompletos. E há uma passagem lá no comentário de Kardec, a questão 303, que diz o seguinte: isso aqui é um comentário de Kardec. A teoria das metades eternas é apenas uma figura, uma metáfora, que representa a união de dois espíritos simpáticos. Aí sim a gente começa a chegar onde a gente quer, né? Então, à época de Kardec, existia essa teoria das metades eternas, que seriam esse espírito que se bipartia no extrafísico. Quando encarnavam, se juntavam novamente. Kardec e os espíritos superiores afastam essa possibilidade, mas aí ele faz uma releitura. Ele faz uma releitura atualizando e explicando o que existe, na verdade, isso é uma figura de linguagem, isso é uma metáfora. Na verdade, o que existe é uma expressão usada para representar a união de dois espíritos simpáticos. A expressão simpático é importantíssima, porque ela representa o ponto mais importante, né? Ele continua, é uma expressão usada até mesmo na linguagem comum, e não deve ser tomada ao pé da letra. Veja que isso é o cientista Kardec comentando. A resposta do espírito foi duas linhas. Aqui é o comentário dele. Os espíritos que dela se serviram certamente não pertencem a uma ordem elevada. Nós sabemos que os espíritos se manifestam de acordo com a sua categoria evolutiva. Um espírito que se manifesta em um determinado centro espírita, usando um jargão chulo, um palavreado chulo, com ideias infantis, com ideias subdesenvolvidas intelectualmente, são espíritos de pouca desenvoltura evolutiva. Já espíritos mais elevados não usam desses argumentos infantis, mais atrasados. A ideia de dois espíritos criar para o outro. Veja, isso é Kardec que está dizendo. E que deverão, portanto, um dia, fato importante, eu já vi até uma pergunta aí, não sei se foi do Vicente, falando em predeterminação, se reunir na eternidade durante um espaço de tempo mais ou menos longo. Isso é o comentário à questão 303, isso. Né? Então, essa é uma forma, é uma interpretação, né? A forma como nós fazemos essa leitura da simpatia das afinidades espirituais.
nós temos que compreender de uma vez por todas que, apesar de a gente estar encarnado, e essa realidade da encarnação do mundo físico nos chama muito a atenção, nos chama muito para as realidades materiais, nós não somos essa realidade material. Esse é o grande paradoxo, essa é a grande dificuldade que nós enfrentamos na nossa evolução. É estarmos materializados, estarmos intrafisicalizados, densos, e compreendermos que não somos essa realidade. Eis o grande paradoxo da vida. Então, nós somos espíritos e usamos umas vestimentas, mais de uma. O corpo físico é apenas o mais denso deles que nós usamos para nos manifestar aqui no planeta Terra. Nós vimos aqui em outras oportunidades que nós dispomos de outros corpos, que nós chamamos de veículos de manifestação do espírito, da consciência. Né? Então, quando essa realidade material, ela é energia, e toda energia emite uma vibração, uma frequência, e toda frequência sintoniza com outra frequência. Então, quando ele fala em harmonia, em sintonia, é essa a realidade que hoje é física. Nós nos relacionamos por frequência, por sintonia. Quantas vezes nós não conhecemos alguém e imediatamente, no mesmo momento, já não simpatizamos com a pessoa, não vamos com a cara, como se diz, né, da pessoa, e aí já vamos nos afastando. E outras vezes nem conhecemos a pessoa, ou só ouvimos falar na pessoa, mas já temos aquela vontade de estar com ela. Isso são as energias chegando primeiro. E esses contatos energéticos nos dão essa sintonia, nos dão essa identidade, esse diagnóstico imediato. As energias sempre vão à frente. Então, quando a gente vai estar no extrafísico, a gente tem toda uma comunidade ao nosso redor de espíritos simpáticos. Quando nós desencarnamos, nós somos atraídos para ambientes com os quais nós sintonizamos energeticamente, vibratoriamente, usando uma expressão mais espírita. Não é como na Terra. Na Terra nós estamos dentro de uma família com 5, 6, 10 espíritos, cada um num nível evolutório diferente. Quando desencarnamos, não, nós vamos para um padrão energético de evolução semelhante, todos no mesmo nível. Não é? Então, ali nós temos esse contato com a nossa verdadeira família, a família espiritual, a família de consciências que nos acompanham por milênios. Quando retornamos para cá, nós temos a oportunidade de conviver novamente com algumas dessas pessoas e com outras que foram para outros locais por dificuldades de sintonia com aquele padrão que nós estávamos. Então, quando a gente vai para o extrafísico, quando desencarna, para a erraticidade, como diz Kardec, a gente acaba separando da família carnal, da família física, da forma que quando a gente vem para cá, a gente acaba separando da família espiritual. Então, existe um choque ao nascer e um choque ao desencarnar. Um choque de realidade, né? Porque a gente vai reencontrar aquelas pessoas que nós deixamos lá. Eu li um relato muito bonito de alguém que estava voltando, reencarnando. Havia um auditório com mais de 300 pessoas se despedindo dele. Foi um relato que li de um médium na internet. Achei muito bonito. É um processo interessante, né? Mas quando você vem para uma viagem, é uma viagem a trabalho, digamos assim. Ninguém vem à Terra a turismo, ninguém vem encarnar a turismo. Não existe essa possibilidade, porque o planeta Terra é um planeta hospital, é um planeta escola, né? Então, explicando mais ou menos essas afinidades e essa questão da alma gêmea, fazendo essa leitura que a alma gêmea, na nossa concepção espírita, nada mais é do que as almas afins, que guardam afinidade, que guardam sintonia energética e que guardam relações anteriores e de outras encarnações. Então, o primeiro ponto que pode levar a essa conexão das almas gêmeas é a chamada programação reencarnatória. Quando estamos na erraticidade, no extrafísico, desencarnados, nesse período entre vidas,
lá no extrafísico, nós ficamos naquela civilização espiritual, a exemplo de nosso lar. No livro Missionários da Luz, tem um capítulo, salvo engano, capítulo 13, onde André Luiz narra perfeitamente o ministério da reencarnação, onde lá todo o processo reencarnatório é preparado. É interessante a leitura. Então, esse programa reencarnatório que nós adquirimos no extrafísico, na erraticidade, é a nossa programação para a próxima vida. Aí a gente escolhe isso, é a gente que escolhe a família, a esposa, o esposo, a pessoa com quem a gente vai se relacionar, é a gente que escolhe? Não, não é, porque se fosse, a gente certamente falharia. A gente certamente escolheria sempre o melhor. Claro que a gente tem um livre-arbítrio de escolher, mas é um livre-arbítrio limitado. Nós temos determinados parâmetros, porque nós temos compromissos anteriores. Todos nós que estamos aqui, Emerson, somos comprometidos no plano da afetividade. Todos nós. O planeta Terra é um planeta de expiação ainda. Então, todos que estamos aqui expiamos algo, sobretudo no plano da afetividade, dos problemas pessoais uns com os outros. Então, quando vamos reencarnar, os mentores do processo reencarnatório formulam aquele programa reencarnatório. E nós temos que assimilar aquilo, aderir àquilo. Então, tem muito de livre-arbítrio, mas tem muito também de imposição pelo processo kármico que nós criamos anteriormente. Se nós não passarmos por aquela lista de questões, de soluções aqui na Terra, a gente não vai conseguir evoluir, vai estagnar. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Nós nos encontramos com essas almas afins aqui na Terra devido ao programa reencarnatório que formulamos no extrafísico. Né? O segundo ponto eu chamo de interprisão grupo-kármica. É uma prisão no sentido de que nós ficamos presos mesmo, grudadinhos ali, né? Grupo-kármica, porque é decorrente do karma, mas relacionada a um grupo, ao nosso grupo kármico. Né? O nosso grupo kármico, Emerson, é um grupo com milhares de consciências. Né? A gente às vezes pensa que, poxa, aqui na Terra eu tenho uma família com, vamos somar aqui, 50 pessoas, 100 pessoas. Né? Uma família grande, você consegue isso. Que nada, a família espiritual, ela tem milhares de pessoas. E todas essas pessoas interligadas, e muitas dessas pessoas reencarnadas. E quando a gente volta para cá, a gente encontra com muitas delas. Muitas delas, né? Essas interprisões, essas prisões kármicas, nós vamos criando à medida que nós vamos confrontando as outras consciências. Sempre que nós fazemos o mal, consciente ou inconscientemente, a outrem, a gente recebe como repercussão uma prisão. Eu chamo de prisão porque é um link, é um vínculo que só é desprendido quando eu estar. Então, se eu faço mal, se eu tenho ódio de alguém, ou eu crio um problema para alguém, eu crio com essa pessoa uma prisão. Quem acha que o amor prende, está equivocado. O que prende efetivamente é o ódio. Quando você odeia, quando você trabalha odiando, faz qualquer atividade com base no ódio para o outro, você está se prendendo a ele. Se você não gosta muito da pessoa, evite odiá-lo, porque você vai se prender numa prisão kármica e vai ter que recuperar isso no futuro. Provavelmente essa pessoa será um familiar muito próximo, às vezes um filho, às vezes um marido complicado. Não é? Por que o planeta Terra é tão repleto de problemas afetivos no âmbito familiar? Porque nós viemos para cá não é para passear, nós viemos para cá para resolver esses problemas. Então, essas escolas como trabalho, família, sobretudo, cidade, tudo tem um sentido. Então, essas almas afins se atraem também por causa dessas interprisões causadas por atitudes conscientes ou inconscientes, mas sempre decorrentes do livre-arbítrio em outras vidas. Então, nós vimos aí que pode ser pela programação reencarnatória, que aí entra o livre-arbítrio mais
fortemente, mas tem uma parte que não é livre-arbítrio, porque você tem que recuperar aquilo. E aí, interprisão, a prisão kármica, que é algo impositivo da lei de causa e efeito, que é irrevogável, não é? Que é irrevogável. Então, essas sintonizações energéticas de atração e repulsão, isso é muito comum. E aí a gente chega à conclusão de que essas almas afins, esses seres gemelares, não são só aqueles provenientes dos vínculos de casamento, não é? Não só, porque a gente associa a alma gêmea sempre com alguém com a qual nós vamos casar, ser felizes, ter uma família, não é? Mas se nós considerarmos sob o ponto de vista da sintonia, da amarração kármica, então a gente pode, inclusive, colocar aí aqueles que foram nossos inimigos no passado e que hoje estão encarnados muitas vezes dentro da nossa família. Tem uma pergunta aí? Pode ir colocando aí, senão eu falo mais. Sim. Não, tem aqui, estava aguardando você explicar aí. Eu sou advogado licenciado, eu falo muito. A Jaqueline explicando aqui, perguntando, aliás, se tem como identificar nossa alma gêmea, né? Aí ela coloca, quando casamos 2 vezes, nesse exemplo aí, foi desencontro das almas? Alma gêmea é só casal ou pode ser outros tipos de afinidade, né? Ok, deixa só um segundinho a pergunta dela aí, porque são 3, aí Isso. idade já me tira a lembrança. Eu vou lendo, tá? Vou começar pela última, Jaqueline. Alma gêmea é só o casal ou pode ser outro tipo de afinidade? A gente falou agorinha, né? Que, sendo uma questão de afinidade, as almas gêmeas, nesse sentido de afinidade, no sentido que Kardec quis propor, não necessariamente são só os casais. Mas essa é a interpretação que o século XX, que a modernidade trouxe, que a alma gêmea, inclusive eu disse, existem novelas que tratam disso, e músicas românticas que tratam disso. É o mito do amor romântico, né? Então, não só o casal romântico, não só o casal de casados e namorados podem ser almas gêmeas. Esse chama mais atenção porque são seres que aparentemente são estranhos. Mas você tem uma alma gêmea dentro da tua casa, às vezes um filho, um irmão, um pai. Esses são almas gêmeas por natureza, né? Quando casamos 2 vezes foi desencontro? Não necessariamente, né? Não necessariamente. Ninguém casa buscando essa realidade da alma gêmea, né? A gente casa por afinidades, a gente se relaciona por afinidade. Quem disser que os opostos se atraem está cometendo um grande erro. Os casamentos, os relacionamentos dão certo porque existe mais afinidade do que discordância. Não tem como um casamento ou qualquer tipo de relação dentro de uma casa ou de um ambiente mais duradouro perdurar saudavelmente com discordância em tudo. Então, esse casal, com certeza, concorda na maioria das coisas. Tem sonhos juntos, tem projetos juntos, concordam com, por exemplo, com a questão de ter ou não ter filhos, né? Enfim, eles têm mais concordâncias do que discordâncias. Então, a questão de casar 2, 3 vezes, muitas vezes, não necessariamente. Às vezes a pessoa não deu certo, não é? Não deu certo. A gente vê quando estuda o divórcio dentro da doutrina espírita e quando o Cristo diz que não se deve separar o que Deus uniu, ele se refere exatamente ao amor verdadeiro. Quando um relacionamento já está destruído e onde não há mais amor, onde os 50% já foram exauridos, aí não há o Deus, não há o amor que Deus propôs e Jesus também. Então, aí está justificado e deve haver a separação para que não hajam os conflitos e as dificuldades e os problemas. Esses sim serão prejudiciais e criarão mais prisões kármicas para ambos.
não é? Levando até a coisas mais graves dentro do relacionamento. Quando eu me referi aos 50%, é uma regrinha que existe. Às vezes a pessoa pergunta, eu estou separar, ou estou com dificuldade no relacionamento e tal. Aí você vai e pergunta, como é que tá? Você ainda está, já passou, já tem mais de 100% de vontade de separar, de vontade de não estar mais naquele relacionamento, de as coisas entre vocês estar mais do que isso, não dando certo? Se sim, uma busca evolutiva. E o casal precisa ser um só no sentido de um ajudar o outro nesse processo evolucional, nesse processo de crescimento. Eu vejo assim, o casal que é muito individualista, cada um, sempre vendo o seu lado, não auxilia o outro a crescer. E a função do casamento é exatamente essa, é um auxiliar o outro nessa dupla a evoluir, a crescer, com sabedoria, né? Com sabedoria. Inclusive, a Sandra coloca aí, Cláudio, você já explicou o que seria alma gêmea, né, e tal, qual seria a sua finalidade. Mas ela colocou algo interessante. Penso que qualquer pessoa que surgir em nossas vidas disposta a nos ajudar poderia ser uma alma gêmea. Pois é, Sandra, é isso aí. Essa gemealidade, né? A única coisa que não é o seguinte: não são duas almas que são metades uma da outra. É isso que Kardec quis afastar quando respondeu as perguntas. Mas que existe essa interação fortíssima entre pessoas, sim. Essa afinidade, sim. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já algumas vezes, de eu bater o olho em alguém e passar 2, 3 dias, uma semana pensando e perguntando a mim mesmo, de onde eu conheço essa pessoa? Aí, anos depois, eu não sei de onde eu conheço, continuo sem saber, mas eu tenho certeza que eu tenho um vínculo muito forte com essas pessoas. Isso aconteceu comigo em uma determinada época de minha vida, em 1996, quando eu conheci 2 ou 3 grandes amigos que ainda hoje são meus grandes amigos. Quando eu olhei, eu digo, eu conheço de algum lugar, mas de onde é? E fiquei perturbado com aquilo meses, tentando identificar. Mas era só uma sintonia anterior, uma afinidade anterior, certamente, que nós tínhamos. Não é? Então, alma gêmea é isso. Uns têm mais, outros têm menos. Isso acontece muito frequentemente entre casais? Sim. Por isso que nós associamos com o amor romântico, com o mito do príncipe encantado, com o mito da princesa maravilhosa. É porque lá é o lugar onde isso se manifesta mais fortemente, um relacionamento amoroso, um relacionamento conjugal. Mas isso pode acontecer e acontece frequentemente entre amigos, entre irmãos e até entre desconhecidos. Verdade. Eu estava lendo a 300, né? E não há pelo que eu entendi aqui, se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para todos sempre? Ou poderão separar-se e unir-se a outros espíritos? A resposta: todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como dantes com os que lhe ficaram abaixo. Então, parece que é transitória, inclusive, essa identificação, né, Cláudio? Se você evolui e aquele que você estava no mesmo grau, ele estaciona, então essa genialidade, né, ela desaparece, Exatamente. pelo menos transitoriamente. Há uma transitoriedade nisso, né? Veja aí. Uma vez unidos serão pela eternidade? Foi a pergunta, né?
Isso. Ele diz que todos os espíritos são unidos entre si. Nós somos uma família. Uma família universal, né? No programa anterior, quando a gente falou das guerras, né? Eu disse que toda guerra é fratricida, porque são irmãos matando irmãos, porque somos uma família. Todos estamos ligados. Esse link kármico vai afrouxando à medida que nós nos distanciamos. Mas que nós estamos interligados com todos, isso é fato. Zilda, Isso. se um casal se uniu para algum resgate de vidas passadas e acabam se separando, poderão voltar na mesma situação como casal para esse resgate? Sim, isso é possível e acontece, nós vemos na literatura espírita romanceada por Emmanuel, alguns casos, né? Interessante a leitura do livro Renúncia, onde tem a protagonista é Alcione, e todos os protagonistas do livro são espíritos dos livros anteriores de Emmanuel, desde há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, e o quarto deles, quebrando a trilogia, mas já trazendo para a modernidade na França, Renúncia. É muito interessante. Há uma teoria, alguns médiuns escrevem sobre isso, de que o Brasil, considerado a pátria do Evangelho, o berço moderno do Espiritismo, digamos assim, né? Porque aqui é onde a força motriz do Espiritismo é muito forte. Nós, brasileiros, seríamos, em grande parte, reencarnação do povo francês da época de Kardec. Existe essa teoria espiritual. Eu acho interessante, né? O que explicaria tantos espíritas aqui, e hoje o espiritismo na França é bem mais frouxo, não é tão como o nosso, tão forte, né? Mas tem também o fato de nós brasileiros sermos muito religiosos. E o espiritismo, na sua origem, não era religioso. Ele é religião também, mas ele é basicamente uma ciência, o seu codificador é um cientista. Então, lá na França, esse aspecto de ciência prepondera. Aqui o aspecto religioso prepondera. Interessante essa observação, né? Pois é. Pois é, Cláudio, é um tema bastante interessante e desperta justamente isso. Pelas perguntas, a gente vê que há uma preocupação muito assim digamos, da nossa jornada terrena, né? E lógico que as perguntas são muito escassas do Livro dos Espíritos, eles não se aprofundam muito, até porque eu acredito que essa jornada ela se apresenta de uma maneira que eles não possam explicar ainda, possivelmente que a gente não possa entender. Até porque, justamente nesse aspecto que você já falou, que quando uma guerra acontece, é uma guerra fratricida, né? Nós somos uma irmandade universal, uma família universal, e é justamente o que está contido nessa pergunta, né, do 300, e na resposta, todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Como explicar isso, né? Como é que como é que todo mundo está unido? Todo mundo unido, né? É uma família grande. Ou nós achamos que é grande, porque a nossa apreensão do que é grande é muito pequena, né? É muito relativo. Se a gente, muitos de nós acham que nós somos tudo que existe e a Terra é um grão de areia no deserto do Saara, então a gente acaba tendo essa sensação de que somos muitos, mas não somos. A nossa família terrena acaba sendo pequena, né? Emerson, eu vou ler aqui a 298, questão 298 do Livro dos Espíritos, ainda tratando desse tema, porque Kardec
perguntou, né? Aproveitou para perguntar. Só que a expressão almas gêmeas, na época de Kardec, não era uma expressão utilizada. Eles usavam lá metades eternas, né? Então, a 298 diz assim: as almas que devem unir-se estão predestinadas. Olha aí a pergunta do Vicente. As Isso. almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a origem, e cada um de nós tem em alguma parte do universo sua metade, a qual um dia fatalmente se unirá. Essa é a questão que resolve a pergunta: existe alma gêmea no sentido em que nós damos? Tá? Veja aí, é o sentido que nós damos. Nós temos a impressão, a sensação de que cada um de nós tem, em algum lugar do planeta ou do universo, alguém que nos complementa. Né? Mas veja só, ele diz literalmente não. Não. Não existe união particular e fatal entre duas almas. Acabou-se. A união existe entre todos os espíritos, a questão da família universal, mas em diferentes graus. Por que em diferentes graus? Porque depende de um grau evolutivo do indivíduo. Ninguém Agora vai sintonizar. a gente pode ampliar essa discussão, Cláudio. Possivelmente, assim, dentro desse entendimento aí de que Deus, ele não cria, digamos assim, dois espíritos um para o outro. Lógico, ele cria um espírito para se relacionar com os demais, dentro desse mundaréu, desse universo, né? Mas que é possível que entre esses todos que você se relaciona, dois espíritos podem seguir juntos, aí sim, pela eternidade? Entendeu? Ninguém evolui sozinho. Isso. Ninguém. Ninguém evolui sozinho. Sozinho a gente chega mais rápido, porque não tem as outras pessoas atrapalhando. Mas juntos a gente chega melhor. A gente só consegue evoluir em grupo, um ajudando o outro. Isso. Né? Um ajudando o outro. É para isso que existe Legal. a instituição família. A família não é um ambiente de paz, não, é um ambiente de problema. Uma relação conjugal não é um ambiente de paz. Se for, é uma exceção. Escreva um livro. É um ambiente de problemas diários e constantes. Enquanto houver paixão, é a coisa mais linda do mundo. Então Mas é isso depois que eu que a quero. paixão arrefecer, que a coisa Ah, cair na realidade, é aquilo ali. Né? Aquilo ali. Não adianta trocar. Como diz um amigo meu, você troca de endereço de problema. Não é? é verdade. Agora, a única coisa que justifica, isso eu tenho para mim, a continuidade de qualquer tipo de relacionamento, não é só o conjugal, é o afeto, é o bem-querer. É o bem-querer, é o afeto. Ponto final. O respeito vem disso, tudo mais vem disso. Não é, É. Hermes? Vem disso. Agora, você vai viver. A gente conhece muita gente assim, mais as pessoas mais antigas, isso é muito comum, vai viver 60, 70 anos infeliz com alguém e descobriu que está infeliz no quinto ano de relacionamento, aí está mais 60 infeliz com a pessoa. Qual é o sentido disso? Onde está os 50%? Né? A gente Pois tem é. que estar bem e fazer o outro bem. A ideia equivocada também do egoísmo. Né? A outra cara metade, a minha alma gêmea, é aquela que me completa. Eu sempre olho para mim, que eu vou estar bem, que eu vou crescer, que ela vai me ajudar e tal e tudo. Você nunca olha para o outro. Buscam alguém que eu tenha tanto carinho e tanto afeto que eu faça com aquela pessoa o que eu desejo que ela faça comigo. E assim os dois vão crescendo na medida em que um faz pelo outro, o outro faz por ele. Você acaba se esquecendo de você, mas no momento que você se esquece de você, o outro está se lembrando o tempo todo e te ajudando. Então nunca vai haver um déficit, né? Então é isso, é o Verdade. afeto.
Então, partindo desse pressuposto que Kardec coloca, né, de que não tem, digamos assim, almas gêmeas, eu quero entender que isso é a minha opinião, né, de que Deus, especificamente, ele não cria os espíritos já predestinados um para o outro, né? Dentro dessa caminhada, as Exatamente. pessoas vão se descobrindo, vão se realmente é, se complementando, né? E intercalando entre as vidas de encontros e desencontros, né? É por isso que a Exato. gente sempre está aguardando aquela pessoa que, que dê aquele toque assim para deixar você feliz. Eu acho que é por isso que as pessoas aguardam muito esse momento, né? Ah, eu queria encontrar uma pessoa que me fizesse feliz, Cláudio. E agora, outra questão que a gente tem que levar em consideração é o próprio processo de conhecimento entre as pessoas, né? Como é que ele se dá? Ele não é um conhecimento sem muita paciência, digamos assim, no dia a dia, né? Os jovens eles saem para uma balada, então o que é que ele vai procurar naquela outra figura? Primeiro é a beleza, a questão física, né? Então é muito difícil dentro desse espectro, eu não vou dizer que é impossível, né, que algo se encaixe ali quando você for confrontar as personalidades, né? É. Então a gente vai, digamos assim, em relações mais maduras, aí sim você isso passa a ser menos importante, a questão da aparência e tal, e você vai trabalhando outras questões mais subjetivas, né? E aquilo vai se encaixando até você perceber que, e as pessoas dizem, eu encontrei a minha alma gêmea, né? É isso. Nós vivemos um processo de, não sei se essa expressão existe, se não existir, eu vou criá-la. Hum, Um processo de coisificação das pessoas. isso. As pessoas estão se transformando muito rapidamente em objetos, em coisas, né? Coisas que nós descartamos. Os objetos são descartáveis todos. E as pessoas estão assim. As pessoas hoje se relacionam e não querem saber o nome da outra pessoa. Eu acho isso incrível. É o É, mínimo de contato possível, né? pois Mas dentro é, de toda a realidade, dessa realidade, nós temos que entender que os valores mudam com o tempo. Se nós falássemos dos nossos valores da década de 80 mesmo, que eu acho que foi uma década importante para você, para mim foi muito, para o pessoal do começo do século XX, eles se chocariam com tudo aquilo. Então, são valores. Sempre é muito complicado a gente criticar valores dentro deles. É bom esperar um tempo para depois olhar para trás e dar aquela olhada, né? Mas, olha, não há fatalismos nessa questão de afeto, né? Nós sempre encontramos as pessoas no nosso caminho que nós precisamos encontrar. Não são aquelas isso. que nós queremos. Temos que entender isso também. Que a gente, eu quero tal, mas o que você precisa. Aqui é uma escola, né? Você vai para a escola, tem que levar o caderno e o livro do dia. É o que você precisa, senão não vai ter a aula direitinho. Coloca aí de novo a pergunta, eu não vi. É, pois é, a Eviane colocou citando a obra Emmanuel, de Emmanuel há 2000 anos, que essa obra é fantástica, né? E 500 anos, ela diz 500 anos depois, e os demais têm a história das reencarnações dele, né? Eu acho que é o livro 50 anos depois, né? 50. Giane, Padre existe Livre um Público. link, esse livro há 2000 anos foi o livro espírita romanceado que mais me tocou. A história pessoal minha, como eu cheguei a ele, foi bem interessante, bem engraçada. Não comporta nem é compatível falar aqui, mas foi muito interessante como as coisas acabam chegando a gente, né? Eu assisti num programa político, programa de política de que tem ao meio-dia sobre
política lá de Fortaleza, o camarada citou esse livro e fez uma rápida referência, e eu enlouqueci para comprar o livro, saí procurando. Na época não tinha tanta internet, nem nada tão fácil, e quando eu li, eu me toquei muito com esse livro Há 2000 anos. Né? Os personagens de Há 2000 anos, inclusive Emmanuel, que é personagem no livro, eles se repetem em outras estruturas. É muito bem concatenado, muito bem orquestrada a literatura da tríade Há 2000 anos, 50 anos depois e Ave Cristo. Renúncia seria o quarto, né? Já uma reencarnação no século XVIII, na França, mas dos mesmos personagens. É um tecido muito bem feito pelo Espírito Emmanuel, a história é muito bem contada. Vamos aqui. Sim, ela pergunta, né, se os dois são pertencentes à família espiritual, né? Pois é, a nossa família espiritual é imensa. É imensa. O que foi que Emmanuel fez? Emmanuel pegou, dentro da realidade dele, em que ele viveu, porque ele reencarnou nos 4 livros, né? E contou a própria história, é uma autobiografia de vidas passadas. E aí ele traça de uma forma brilhante toda essa teia de encontros e reencontros. Aqueles que foram casais no livro anterior, agora são casais de novo e têm problemas domésticos, de traição, problemas com filhos. Aí você vai estudar aquilo ali, tem uma relação com aquela vida anterior, porque teve um germe lá. Enfim, ele traça isso com uma perfeição impressionante. Esses 3 livros são muito entrelaçados, muito interessantes. E tem um filme também que todos devemos assistir, espíritas ou não. Para mim, é o melhor filme que há. Se chama Amor Além da Vida. Acho que todos conhecem, quase todos conhecem, né? É um filme com Robin Williams, Isso. em que a mulher desencarna, ele também depois, e, enfim, ele vai aos umbrais em busca do amor da esposa, né? Então, ali tem tanta coisa espírita reunida que daria um livro. Tem alma gêmea, tem a questão do umbral, tem a questão da sintonia, tem a questão da falta de lucidez quando você baixa a vibração, tem a questão do suicídio, tem muita coisa ali para ser estudada. Um filme muito, muito bom. Muito interessante. Bom, aqui é a pergunta da Janine. Eu não tenho, pelo menos nessa encarnação, né? Vim para ser só, e assim sou feliz. Não encontrou a alma gêmea dela ainda, né? Pois é. Pois é, Janine, a questão é que às vezes a gente não encontrou do seu ponto de vista amoroso, do seu ponto de vista conjugal, mas você tem um grande amigo, uma grande amiga, e aquela pessoa faz esse papel. Não é? Essa coisa de gêmeo, o que é um gêmeo? Eu tenho filhos gêmeos, eles são muito semelhantes, né? É aquela coisa muito... Até as personalidades têm alguma coisa de semelhante e tal. É isso que a ideia quis trazer, de grande afinidade. Então, essas grandes afinidades não necessariamente são decorrentes de relacionamentos conjugais ou amorosos. Pode ser relacionando o amor no plano espiritual, é um amor pleno, não é o amor conjugal. Né? Se a gente lê as obras de Kardec, perguntado sobre a questão do sexo, ele diz, não existe o sexo como vocês o veem aqui. A relação de amor no plano espiritual mais evoluído é plena. Plena. Nós somos tão materializados que precisamos sempre de um combustível para fazer aquilo que a natureza nos obriga a fazer. Por exemplo, para nos relacionarmos,
casar ou ter um relacionamento, a gente precisa ter o quê? A paixão. Tira a paixão, ninguém ia se relacionar nunca. Você se apaixona, casa e vai. Porque a paixão logo acaba. Aí depois fica o que é verdadeiro, né? E assim vai. Por exemplo, outro exemplo, para reprodução, nós somos materialistas, nós somos materiais, nós somos carne, nós somos uma condição energética agregada. Então, nós precisamos fazer a atividade sexual para ter a gravidez. Né? Tudo isso, no plano espiritual, é dispensável. Como é dispensável o alimento, a água, respirar, tudo isso. Nós, quando vamos para lá e é um plano muito próximo da Terra, nós ainda fazemos tudo isso. Por exemplo, o que ocorre com o André Luiz quando chega em nosso lar. Ele toma sopinha, tudo aquilo é condicionamento. Espírito desencarnado não precisa comer nem respirar. Verdade. Ele está condicionado. Chegou ali agora, se disserem, se tirarem, ele começa a definhar, porque ele condicionou tudo. É somático, psicossomático. Verdade, viu, Cláudio? Tem dica de livro hoje? Eu citei esses livros, né, todos do Emmanuel, eu tenho todos eles, mas nem coloquei aqui. Há 2000 anos, Ave Cristo, 50 anos depois, e o Renúncia, sobretudo o Renúncia. O Renúncia está lá no fórum, não trouxe para cá. Mas esse aqui eu recebi essa semana, é uma leitura que eu tenho feito recentemente, ó, o Carl Gustav Jung, Espiritualidade e Transcendência. Esse camarada é o pai da psicologia analítica, foi discípulo de Freud, dissidente de Freud, no começo do século XX, 1914, e eu estou lendo um pouco dele. Ele faz um link perfeito da psique e espiritualidade. Então, esses dois livros estão lindos. Fica a dica aí para quem quiser acompanhar na leitura. Excelente. Pois é, com isso a gente encerra aí, aguardando que o pessoal que acompanha aqui o bate-papo também possa colaborar, surgiram aí, né? Visitem lá na nossa página do Instagram. De curtir, né? Isso. Curta nosso canal aqui no YouTube. Então a gente volta, né? Na próxima sexta-feira tem mais bate-papo espírita. Cláudio, boa noite, viu? Muito obrigado. Boa noite, Emerson. Obrigado, meu irmão, pela oportunidade de estarmos juntos de novo. Um abraço a todos vocês que eu não citei o nome, mas estou vendo todos aqui na telinha. Recebam meu abraço fraterno. Até lá, bom final de semana. A todos, valeu. Fiquem com Deus.